Como somos poucos, muito bons, eu tenho meus próprios projetos. Se vocês quiserem ver algumas não estão todas algumas coisas. Não, mas eu já tinha visto. Sim. Não, estava a esperar que ele tirar das mãos assim. Era para ver. Claro, sim. Mas aqui na mesa. Não. Mas eu estou para dar ainda que sendo poucos nos países não se transformar numa grande falta, até porque temos a ser recorded para a nossa publicação posterior. Queria-vos dar boas-vindas, vocês todos, à Joana em especial, que sofreu muito com esta sessão, e agradecer a presença nesta sessão, que para mim e para a Joana também, imagino eu, é muito importante, não só porque é a última do nosso ciclo de Space Talk, que nos desgastou e acompanhou ao longo de mais de 11 sessões durante este ano letivo, e é muito interessante para nós porque foi um percurso em que tentámos explorar diferentes formas de construir, de experimentar e pensar o espaço, e começámos com o Pedro Costa, e ao longo das sessões tivemos sobretudo, tivemos só escultores e arquitetos, e era muito interessante, e para nós fez muito sentido, quando pensámos estas sessões, terminar com um teatro tão específico e com qualidades tão pertinentes para o nosso problema da relação entre arte, arquitetura, espaço, etc., como o projeto teatral. Pronto, e é por isto, era este o enquadramento do convite que fizemos, eu e a Joana, ao projeto teatral para hoje estar connosco. Como a mim, eu e a Joana organizámos este ciclo de conferências, como a mim aderir, e cá a Joana fechar o ciclo. Não tinha pensado nisso, é muito simbólico. Penso. Não, mas é verdade. Então, nós tínhamos combinado entre nós que falava, não é? Nós tivemos uma reunião prévia de encontro para enquadrarmos esta sessão, e eu tinha dito que ia fazer uma coisa a partir de umas notas e que ia falar sem grande preocupação, mas na realidade depois fiquei muito preocupada. E então resolvi escrever uma comunicação, portanto, uma seca monumental, escrita, vou ler compassadamente, e que, ainda assim, evidentemente, aborda as questões fundamentais que já queria trazer, e que vou passar a apresentar. Se isto um dia ter um título, ele sai diretamente da vossa tradução do Imaginação Morta de Imagina, e chamar-se-ia Errando Cada Vez Melhor. E assim cabe uma tarefa de acolher no Space Talk, um projeto teatral, e esta tarefa não é uma tarefa fácil, não é uma tarefa fácil como verão. E, no entanto, foi que desde o início, com uma certa dose de irresponsabilidade, reservei para mim, uma vez que tinha a prerrogativa de semi-organizadora deste ciclo, não é? E falo de uma certa responsabilidade porque eu, na realidade, não sei nada de teatro e nunca poderia comentar, entre aspas, o trabalho do projeto teatral a partir do território em que inscrevem o trabalho que produzem desde há 20 anos. E para aqueles que eventualmente não conheçam o projeto teatral, vê-se no site que está disponível que o projeto teatral iniciou a sua atividade em 1994 e em 2001 fundou a Associação, que eu estou a ler, não é? A Associação Cultural do Projeto Teatral. Tem sido apoiado desde 1994 pela Fundação Carlos Gulbenkian, pelo Ministério da Cultura, e presentemente participam no projeto o João Rodrigues, a Maria Duarte, a Helena Tavares, o André Maranha e o Gonçalo Ferreira. E, portanto, avanço titubeante, temo mesmo terminado, mesmo não perceber nada de teatro, com um curso de teatro,
terá que ir em meu outfield. E avanço assim para esta tarefa de me encontrar com o trabalho do projeto teatral que conheço apenas parcialmente. Enfim, algumas coisas, mas ainda assim parcialmente, que me interessa muitíssimo. Me interessa muitíssimo pela força e pela amplitude do impacto estético dos trabalhos que produzem, trabalhos que por vezes entregam os sentidos todos, os olhos, os ouvidos, o nariz, a boca, a pele. E o que mais retém, por exemplo, do vazio de teatro, talvez o mundo possa chamar de vazio de teatro, é a experiência de entrar num espaço de penumbra impregnado da umidade e do cheiro quente da terra molhada. As estufas seriam também, as várias versões da estufa seriam também, que têm nos álbuns, um outro exemplo. Portanto, interessa por isto, mas também porque o trabalho me percebe como uma questão pelo desafio que sistematicamente coloca a definição naturalizada de teatro, obrigando-nos a confrontar, no mínimo a questionar, os limites das disciplinas artísticas. Por exemplo, obrigando-me a repensar a fecundidade da redução ou redefinição histórica do que é essencial em cada uma dessas disciplinas, paralelamente à ideia da expansão do campo de cada uma dessas disciplinas, de que nos fala, por exemplo, Rosalind Krauss, um dos textos mais influentes da teoria da arte da segunda metade do século XX, sobre a escultura cristã. Devolvendo-me assim ao território onde habito intelectualmente, isto é, à história da arte. Volto ao início. Afirmo outra vez que não sei nada de teatro, sei apenas o que a maioria das pessoas sabe e que lhes autoriza a expectativa de se encontrarem com um espetáculo, entre aspas, organizado a partir de vários elementos que incluem os atores, o palco, o texto, o público, esse público também que vê, que assiste e que aplaude, não é? Portanto, uma definição muito rudimentar desta versão comum, digamos assim, de teatro, poderíamos dizer, eu ensaiei uma síntese de lugares comuns que fui lendo, que o teatro é uma forma colaborativa de arte em que um autor, portanto esta é a síntese, podia estar na Wikipédia e outras coisas assim, em que um ator ou um conjunto de atores interpreta ou apresenta a experiência de um evento real ou imaginário ao vivo perante um público num determinado lugar. Os atores podem comunicar esta experiência ao público pela combinação de gestos, discurso, música e dança. Elementos técnicos e cenográficos são usados para reforçar a fisicalidade, a presença e a imediaticidade da experiência. O local onde decorre a performance é também designado como teatro. Uma certeza, não é isto que os trabalhos do projeto teatral nos dão. Estão muito longe desta concepção teatral do teatro, tendo iniciado uma rota que, como dizia acima, desafia sistematicamente a definição naturalizada do teatro como espetáculo. Cito a este propósito as palavras do Oscar Faria no Público, num artigo, a propósito do vazio de teatro, que há pouco, o trabalho que há pouco mencionava, um texto intitulado Um trabalho de projeto teatral sobre a figura ausente, o autor, e que o projeto teatral disponibiliza, juntamente com outros textos, no seu site. E onde se pode ler, e esta citação é de algum modo para eu também dar um maior corpo à ideia de como há um desvio em relação àquilo que é a norma ou aquilo que é o lugar comum, digamos assim, do teatro, justamente sublinha Oscar Faria que há uma figura ausente deste trabalho, o ator, por exemplo, no vazio do teatro. Esse vazio, que é também o do teatro, sublinha essa falta, estou sempre a citar, porque ninguém sabe quando será possível a voz regressar à cena. Um lugar, contudo, está disponível para quem vê. Aquele que se move entre dois abismos à procura de um acontecer sempre adiado. Uma espera diante de um entrançado de luz e de um volume de ferro, que é o volume que constitui a construção
a que se acedia. Não existem palavras porque os palcos estão povoados de frases, tutelas, distrações. Aqui convida-se a um recolhimento. Fim de citação. Esta rota contra a ideia de teatro como espetáculo é talvez mais expressiva a partir de 2001. Pelo menos em 2001, a propósito de Imaginação Morta, Imagina, o trabalho que veio a incluir também a tradução e a publicação do texto do Becker, o projeto teatral esclarecia, porque nesta altura ainda esclarecia. E passo a citar o texto que se encontra na própria Folha. Folha não, no desdobrável que acompanhava o trabalho. O pequeno texto de Beckett, Imagination Morte, Imaginer, surge-nos agora como naturalmente inseparável de algumas das questões que pretendemos tocar em notas sobre o deserto, que é a referência a um trabalho anterior. A cena evacuada, expulsa para os confins do seu território originário, já não aferível na matriz mítica, mas errando, cada vez melhor, na fímbria do dito teatro. E se Imaginação Morte resiste à abordagem dos recursos teatrais, pensamos ainda assim, no limite, tratar-se de uma escrita de extração teatral, cujo esgotamento vai barricando o seu posto num impasse que é também o do teatro desertado. É este teatro desertado, é esta viagem aos limites de um teatro antiteatral, exemplarmente amplificado em teatro e vazio de teatro, para citar dois trabalhos que vi, que me interessam. Ou seja, o que me interessa é a possibilidade de extirpar uma disciplina artística, interroga-se um médium, neste caso do teatro, de uma parte substantiva da essência que a história lhe constrói, mantendo, ainda assim, a reivindicação de inscrição no território dessa disciplina. Vislumbra-se agora que o facto de não ser uma estudiosa do teatro não me confere uma posição, espero, demasiado excêntrica na abordagem do trabalho do projeto teatral. Como disse aos 5 elementos que o compõem atualmente, não posso fazer uma crítica focada no seu trabalho, mas apenas oferecer uma abordagem tangencial, assente na trança que faço entre as questões que me inquietam no trabalho do projeto teatral e os problemas que encontro na minha prática historiográfica sobre a pintura. Adianta-me o favor que a familiaridade nos campos da pintura e do teatro foi há muito sublinhada por Diderot, a quem regressarei. Duas notas que são também, e agora passaria para uma segunda fase do texto, que tem mais a ver com o meu território, temo que sejam também um pouco mais seca, são também as duas interrogações, portanto, são duas notas que são duas interrogações sobre o teatro e a antiteatralidade. E uma primeira nota tem a ver com a reativação modernista. E, portanto, passo a dar... Eu devo dizer que este texto não tem exatamente ainda uma conclusão, portanto, é uma espécie de work in progress, mas que tem a ver, então, com o modo como as inquietações que me surgem a partir do trabalho do projeto teatral se cruzam e se entrançam com aquilo que são as preocupações do meu território. Portanto, este será aquele que é mais pequeno, mais familiar, que é mais estranho. E a que chamei a reativação modernista e que diz respeito precisamente à teoria do modernismo. Teoria que, na versão estética do Grinberg, quer na versão estética do Grinberg, quer na versão anti-estética que lhe responde, seja da Rosana de Trau, seja do Alfósforo e companhia, define a ideia de especificidade do mídia como uma questão central de todo o debate sobre a produção artística. Na famosa assunção de Grinberg, o modernismo é identificado com, e passo a citar, a intensificação ou mesmo a exacerbação da tendência autocrítica que teve início com Kant.
Nesse sentido, o Grinberg afirma precisamente que, porque foi o primeiro a criticar os próprios meios da crítica, o Kant considera o Grinberg que foi o primeiro verdadeiro modernista. E escreve ainda: o iluminismo criticou externamente, como faz a crítica mais comum. O modernismo critica internamente, através dos próprios procedimentos daquilo que está a ser criticado. Escreve o Grinberg, num pensamento que vem já de uma longa. Esta citação concretamente é do Modernist Painting, publicado em 1965. A tarefa autocrítica tornou-se assim, e ainda nas palavras de Grinberg, a iluminação nos efeitos de cada arte, de cada disciplina artística, de todo e qualquer efeito que possa ser concebido como emprestado pelo medium de qualquer outra arte. Esta é a base da ideia de especificidade do medium. De onde cada arte se tornaria pura entre aspas, no original. E a sua pureza, também entre aspas, no original, encontraria a garantia dos seus padrões e na sua pureza encontraria a garantia dos seus padrões de qualidade, bem como a sua independência. Embora a palavra pureza apareça entre aspas, sabemos como a exigência de pureza redundou numa fórmula idealista que assumiu que cada arte, ou seja, cada disciplina artística, progredia no sentido da crescente tomada de consciência e a exposição da sua essência. Isto é, da presença irredutível do seu medium como valor. Famosamente, no caso da pintura, a bidimensionalidade do suporte da tela, que ele chama flatness. E que haveria de comprometer a pintura modernista com o abstracionismo. Esta essência era pensada pelo Grinberg como uma categoria não determinada historicamente, é uma categoria absoluta. Não vou discutir aqui, não poderia nem fazer sentido, os limites desta concepção do modernismo. Retendo a ideia de crítica interna, esta introdução serviu na realidade para apresentar o pensamento de Michael Fried, que, a parte de Krauss, foi um dos mais importantes e imediatos alunos do Grinberg. Fried aprofunda e revê a teoria modernista de Clarence Grinberg no sentido em que ele revê e aprofunda. E revê porque rejeita o essencialismo absoluto do primário, do Grinberg, a favor de uma concepção histórica da essência, fundamentada, no caso do Fried, no pensamento do Wittgenstein e do Samuel Carnell. E mantém a ideia da primacialidade dos limites dos medium, não utilizo o plural media, porque está demasiado conectado. Mantém a ideia da primacialidade dos limites dos media artísticos, ou dos medium artísticos. Ou seja, a ideia de que o valor das propostas artísticas só pode ser aferido no seio das especificidades dos meios de cada disciplina. Esta especificidade passa a ser concebida como historicamente determinada, como eu disse anteriormente. Ora, foi precisamente o Michael Fried que relançou, no contexto da teoria da crítica da arte, em que ainda hoje nos movemos. Famosamente em causa estiveram as primeiras obras minimalistas, e o texto a que me refiro é muito famoso, chama-se Art and Objecthood e foi publicado na Art Forum em 1967. Portanto, dizia, foi precisamente o Michael Fried que relançou, no contexto da teoria da crítica da arte, uma ideia de teatro. Teatro é definido pelo Fried como what lies between the arts, aquilo que está entre as artes. E serve, portanto, no caso do Fried, para serve, no caso do pensamento do Fried, como antítese
da especificidade do mínimo. Portanto, o conceito de teatro, a noção de teatro, é aplicada como antitética da noção de especificidade do mínimo. Ainda assim, é uma noção que é conceptualmente indeterminada, no caso do pensamento do Freud. Ele só nos diz que o teatro é what lies between the arts, não dá uma definição determinada do teatro. E é também o Freud que reintroduz, juntamente com esta noção de teatro, a noção de teatralidade, que vai usar. E teatralidade é, para o Freud, a qualidade de qualquer arte que se apresente como incompleta, sem um sujeito que a experiencie, e que, por conseguinte, solicita ativamente o observador que necessita para a sua completude. Portanto, a teatralidade é a arte, qualquer arte que se apresente como incompleta e sem um observador que justamente reclama para que possa completar-se. Era este um caso confesso das obras minimalistas do Donald Judd, do Robert Morris e companhia. Teatro e teatralidade são, em Freud, termos, portanto, pejorativos, que o autor recupera para dar conta da sua absoluta rejeição, no plano da crítica e no plano da teoria, da encenação, do efeito típico das instalações minimalistas na relação com o observador e na relação com o espaço. E sublinho aqui a relação com o espaço, que é o ponto em que eu me ligo ao space-time, não é? Portanto, para o Freud, não há cá site specificity que não seja de uma teatralidade infame. Portanto, a relação com o observador e na relação com o espaço em que são montados. Por outras palavras, Freud acusa uma mise-en-scène teatral autoconsciente, destinada ao observador, que é componente antecipada da obra. Portanto, o observador é componente antecipada da obra, por exemplo, por via da ênfase no tempo que o observador precisa para navegar no espaço físico de uma instalação minimalista, por exemplo, da obra do Donald Judd. Esta situação, e é uma situação porque temos uma obra mais a sua colocação num contentor arquitetónico mais um observador, produz para Freud a teatralidade e, bem assim, aquilo que ele associa à teatralidade, a literalidade e o esvaziamento destas obras, que se inscrevem no campo da pintura e da escultura, e agora chama a atenção, no campo da pintura e da escultura, reconfigurado pelo modernismo. Portanto, há uma dimensão histórica, não é? Portanto, a teatralidade que o Freud acusa, e bem assim a literalidade, produz o esvaziamento destas obras que surgem e que se inscrevem no campo da pintura e da escultura reconfigurado pelo modernismo, conferindo-lhe um sentido que está nos antípodas da noção positiva e fecunda de teatro desertado, de viagem aos limites de um teatro antiteatral que há pouco mencionava a propósito do trabalho do projeto teatral. Nenhum esforço de reflexão sobre esta questão poderá, todavia, esquecer que teatro não é pintura, mesmo se ambos partilham qualidades, nomeadamente, como sabe Freud, a qualidade de serem feitos para ser vistos, não é? O grande paradoxo. Portanto, no fundo, a tensão que eu crio aqui é entre essa noção que eu retiro, e por isso dizia que a abordagem da vossa obra em relação ao meu, às minhas preocupações, o que é que eu ando a pensar quando tem a ver com esta tensão que se cria a partir destes dois polos radicalmente diferentes, mas que criam aqui uma tensão. E, portanto, passo ao segundo elemento, as origens do paradoxo, também uma certa utopia, não é? Que vem a ser, que resulta, e portanto este é o segundo ponto, já não falta nenhum,
que vem a ser o de Fried recuperar a noção pejorativa de teatro e teatralidade diretamente dos escritos do Denis Diderot, que ele estuda profundamente. E agora, abro um parênteses também para dizer que o pensamento do Diderot, num dos textos-chave que o próprio Diderot escreve, o paradoxo do ator, é matéria de análise do texto do Philippe Lacour-Labarthe, o paradoxo do Mimed, editado pelo Projeto Teatral, precisamente, numa tradução do Tomás Maia. O Diderot escreveu abundantemente, sabe, sobre o teatro e sobre a pintura, não é? As bases de toda a crítica de arte remontam ao Diderot. E a raiz do sentido negativo que o Fried atribui ao teatro vem precisamente do Diderot, e no caso do Diderot tem mais a ver, passa a expressão, com o amor que o Diderot tem ao teatro do que com qualquer perspectiva de distanciamento. O teatro é tomado como uma construção artificial, onde uma ilusão dramática, viciada, visa impressionar o observador, espectador, e solicitar o seu aplauso. Pode dizer-se, no entanto, como diz Michael Fried, que o uso que Diderot faz do termo teatro revela a profundidade da sua repulsa, fundamentalmente em relação às convenções então prevalecentes, estávamos no meados do século XVIII, temos numa tradição que tem também a ver com a recusa, enfim, para ele, do rococó na pintura, enfim, portanto, mas dizia eu que revela a profundidade da sua repulsa em relação às convenções então prevalecentes em meados do século XVIII nas artes dramáticas. Sugere igualmente que Diderot temia que essas convenções, tal como a ideia de espectador que promoviam, jamais fossem ultrapassadas, embora trabalhasse empenhadamente para as transformar. Teatralidade surge neste contexto como sinónimo de falsidade. No contexto do texto do Diderot, consciência de se ter um público, precisamente no sentido que Michael Fried trabalha e aplica à sua crítica da arte como se vê. Portanto, no polo oposto do amaneiramento, do efeito teatral, Diderot coloca o naïf, a naïveté, que é para Diderot o modo distintivo de expressão da unidade causal da natureza, ou pelo menos a marca dessa unidade causal na arte. Ou, nas palavras do Philippe Lacour-Labarthe, sobre o paradoxo sobre o autor, o dom da natureza, o dom mimético. E passo a citar, como ele caracteriza, o dom de nada, com efeito de nada, em todo o caso, que esteja já presente ou dado. O dom de nada, a não ser da aptidão de apresentar, isto é, se substituir à própria natureza, de fazer de natureza, para, com a ajuda da sua, do ator, força e do seu poder próprios, suprir a incapacidade desta e terminar, efetuar o que ela, natureza, não pode pôr em obra, aquilo para que a sua energia, sem substituto, não é suficiente. Esta expressão implicava também, em pintura, negar a presença do espectador face ao quadro. Implicava construir a suprema ficção, que é própria da ideia de tableau no Diderot, de que não há ninguém para vê-la. Encontramos replicado o paradoxo nos escritos de Diderot sobre a pintura e teatro, a relação objeto-observador, a própria condição de espectador permanece classificada como teatral. Ora, a pertinência e mesmo a sobrevivência de ambas as artes está para Diderot na capacidade de desfazer este state of affairs, digamos assim, e desteatralizar-se, incluindo a sua relação com o observador de que falar.
ou seja, conquistar a verdade e a certitude de um dom mimético que referia atrás. Por outras palavras, o que é pedido por Diderot, desde logo, e apropriado pelo Fried, na crítica ao minimalismo e a tudo aquilo que ele refletiu sobre a pintura, e é muito, porque recua à pintura do século XVIII, mas vai em toda uma longa excursão sobre a produção do modernismo em sucessivas obras. O que é pedido é, ao mesmo tempo, a criação de uma nova espécie de objeto, no caso do Diderot, a completa realização do tableau, que tive tempo para desenvolver tanto, e a constituição de um novo tipo de observador, um novo sujeito, talvez, cuja mais interna natureza consistiria precisamente na certeza da sua ausência da cena representada. Como eu disse, estas minhas inquietações não me levaram a uma grande conclusão, não é? Tenho que ter mais uns. Mas quer dizer, já é o suficiente para alguma provocação, não é? Porque, na realidade, pelo menos esta nova espécie de objeto, em todas estas tensões, é finalmente aquilo que eu encontro no projeto literário. Não é relevante aqui, evidentemente, e a ideia da inscrição no campo do teatro, portanto, a inversão, digamos assim, das tensões que se encontram e com as quais estou mais familiarizada no campo da pintura, mas creio que já há matéria para. Já podem dizer que eu fiz um enorme disparate em trazer estas coisas, mas na realidade, quando me confronto com o vosso trabalho, é verdade que é um pouco nestas questões que estão na minha cabeça. Portanto, está comprovado que estou um pouco louca. Obrigado, Joana. Também gostavas de nós. Perguntas? Reações? Diga, Marta. Lembra-me da Miquebal? Okay. A Miquebal, no teatro, é o que lhe permite pensar a relação entre a palavra e a imagem. Mas agora tenho que pensar melhor para formular uma reação mais completa. Porque é que eu fiquei pensando, talvez por andar, isto é sempre, nós estamos sempre a ter com as coisas que é mesmo, eu passei os últimos 2 meses a ler coisas sobre negar a arquitetura e fiquei a partir há um arquiteto que é o italiano, que é o Aldo Rossi, que num texto muito extraordinário chamado Autobiografia Científica, ele começa a falar da arquitetura e diz que agora à distância, é um texto já velhice, já conhece bem, que há aquela distância dos seus projetos que devia chamar aquilo de esquecer a arquitetura, porque todo o esforço dele, enquanto arquiteto, tinha que ver com a aprendizagem de visão e que o ensino da arquitetura, enquanto uma linguagem específica, lhe tinha servido para eclipsar a arquitetura. Quando a Joana estava a falar, eu conheço muita documentação vossa e conheço poucos trabalhos vossos. Mas senti esta ideia do anti-teatro ser ao mesmo tempo a grande afirmação do teatro como uma coisa mais essencial, através da negação daquilo que são os instrumentos, ou os instrumentos mais próprios da linguagem do teatro, que tem a ver com o espetáculo, com a encenação, com tudo que aquele aspecto mais, não sei bem dizer isto, mas que ao mesmo tempo é um anti-teatro que se transforma
na grande afirmação do teatro? É uma pergunta. Sim, para vocês. Só se não é pensar no sentido redentor. Isso não. Quer dizer, nem sequer Sim, não, mas em teatro, acho eu. Muito menos de uma falta qualquer. Quer dizer, falta, aparentemente, apresentamos nós. Aparentemente, falta qualquer coisa. Olha. Isso é muito objetivo, porque há aquela história célebre não é? de vocês se candidatarem a subsídios das artes, não é? E justamente serem acusados de que não fazem teatro. Não sermos apoiados, dizes. Não serem apoiados. Sim. Mas é essa a justificação. Sim, a maior parte das vezes é. Aliás, em que sempre. Falta, tu conheces logo, falta ali. Temos muitos casos, nem sempre. Temos no argumento essa presença de um corpo vivo que faz saúde. Só que estranhamente não sei para nós. Mas o meu argumento é se essa falta logo no início, não é uma afirmação de uma coisa. É uma pergunta. Sim. Não sei se é de ordem afirmativa. Falaste em negação há pouco. Não, mas negação no sentido de esquecimento. De repente, quando te esqueces aquilo que são os lugares, os preconceitos e todas aquelas coisas que nós, como comunidade de espetáculo, temos sobre o teatro, e de repente ficas com nada, se isso não é uma forma de apresentar. Não ficas com nada, porque provavelmente aquilo que tu precisas, eu suponho, eu não sei, mas provavelmente desde o início aquilo é um morto a falar com um vivo. Tu precisas é desse vivo, chama de espectador, observador, escutante. A partir do momento que tens esse e que interditas um espaço, acho que isso seria importante. Fazes o convite para entrar num lugar onde depois és impedido de entrar, suponho que já estás a falar da cena, não é? Portanto, teatro. E isto, estás a ver, nem sequer é um limite do teatro, não é expandi-lo a partir do outro, defini-lo a partir do seu limite. Se calhar é mais próximo, desde que a gente limpe daqui qualquer ideia de redenção do teatro, poderia ter caído em qualquer coisa de menos interessante. Provavelmente é só reunir as condições para que o teatro aconteça, que são estas. A existência de um vivo, alguém que escuta, mais do que a voz, porque depois aquilo acaba por ser não é muito distante. De qualquer maneira, nós também nunca nos colocamos numa disciplina, na relação com a disciplina do teatro, dessa forma tão dissecante dos seus instrumentos, não é? Em relação com a sua constituição, não é? Por isso também nunca colocamos a questão, ou se alguma vez a colocamos, já foi muito passada da relação por exemplo, do corpo vivo com a cena, por exemplo, não é? Que é uma coisa dominante da identificação mais primária na relação com o teatro, não é? Parece que o teatro tem que ser. Quer dizer, em termos de disciplina está mais ou menos definido dentro dessa relação, não é? Apesar de termos a sua definição clássica, aristotélica e grega, não é? Ser exatamente o lugar onde se vê, portanto é sempre aquela coisa do qual é esse lugar, o que é que se vê, quem é que vê, sei lá, são essas questões, o que é que se vê, o que é que se quer dar a ver, o que é que não se vê, o que é que se consegue ver, sei lá, imensas, são mais essas questões mais primárias e básicas que inicialmente se colocavam, que agora já há muitos anos que se diluíram,
ou seja, essa inquietação sobre a própria disciplina, a essência da disciplina, nunca tive muito premente. E se ela existiu foi assim uma coisa muito longínqua. Eu estou a falar em termos históricos, da relação com o projeto literal, só para dar também a conhecer, ou para dizer que também as coisas vão se desenvolvendo e vão se aproximando a outros lugares, não é? Houve uma altura da nossa história nestes em que havia corpos e de vez em quando há corpo, não é? Sim. E há voz, e há sempre corpo, não é? Mesmo o corpo ausente está lá, não é? Mas ela vai-se diluindo, vai-se transfigurando, não é? Vai-se ausentificando não por um processo de imposição, mas por uma coisa natural, não é? Da aproximação Normalmente acontece que nós também partimos do último lugar onde chegámos com o trabalho e a partir daí, não é? Não é isso? Camaradas. Camaradas são mortos. Do sítio onde ficámos no anterior, isso quer dizer, não é? Exato. Portanto, tem sido sempre como é que se diz, essa peneira, agora que eu não me lembro outra palavra mais interessante, não é? Portanto, tem sido essa diluição. Mas acho que estamos ainda mais precários do que estávamos há uns anos atrás, quando tínhamos preocupações. Agora estamos é mais difícil adaptar. Uma miséria. Não é a miséria do Sarrás, não é? Não é uma coisa brechtiana, nem é uma coisa, mas é uma coisa mais ou menos, se calhar, poética, se calhar, não é? Que estamos a trabalhar já com resíduos, com ruínas não é no sentido também tão profundo como toda a doutrina, não é? Mas pronto, é essa coisa, não é? Estamos a trabalhar já com coisas de muito quase elementares, não é? Não é? Temos dedicado à terra, ao vazio, a criar o vazio dentro da terra, não é? Outras aproximações. Temos assim um sítio mais precário também. Não sei se a palavra precariedade tem uma conotação social, assim, mas não é essa que eu quero dar, é num sentido um bocadinho mais de certa fragilização inclinada, assim, não sei se completaram. Agora, o nosso problema é que somos 5 cabeças, portanto, cada um tem a sua. Às vezes não. Mas chegam a sempre. Chegamos sempre a um lugar mais ou menos comum, sempre singular, apesar destas cabeças, porque senão não conseguimos fazer nada, não é? Sim, não estávamos a mentir. É porque conseguimos. Eu gostava gostava de pensar um bocadinho mais com vocês sobre esta ideia dos tais, da tal precariedade e dos elementos com que agora estão. Isso interessa-me. Portanto, ao contrário do que onde nós gostávamos de querer encaixar desta ideia de redefinição do teatro, portanto, não tem que ver com a disciplina do teatro, mas com uma relação com um conjunto de elementos que nos interessa explorar, independentemente. É isso? Por acaso, a precariedade até não acho muito interessante. Pois. Só porque é um material, é uma substância, não é? Quer dizer, podia ser o contrário, podia ser uma abundância. Continuávamos a estar perante as mesmas questões. Eu creio que muitas questões do teatro é esta luta entre. Não é luta, é certa. Como é que se articula a questão estes elementos, estas nomeações tradicionais de conteúdo e forma, como é que se articulam? Por exemplo, em relação àquilo que se estava a dizer é que já são tantas questões diferentes.
E foi, eu agradeço também as reflexões, é muito interessante, mas há tanta coisa que é uma espécie de alimento, porque é a imagem que me transmite um pouco a tua terra, mas percebes? Porque é como aquele acidente que houve. Mas vocês ameaçavam que iam estar calados. Não é só tu, por exemplo, estes autores que tu citas há tanto mal entendido, quer dizer, é quase impossível, nós não temos tempo. Há muito mal entendido mesmo, mas por exemplo, há aqui uma pequena subtileza na tua. Que eu gostava, que eu acho interessante, e que é completamente antagónico. Tu dizes Vazio de teatro. Sim. Mas é vazio do teatro. É o titular. Mas é o contrário, não sei se consegues perceber. É completamente o contrário. Não há teatro e noutro é um vazio que está no teatro. E isso é uma subtileza que faz toda a diferença. Porque a questão não é sobre o teatro especificamente. Até porque o recuo que nós fazemos. O teatro já é uma noção muito recente, não é? Já é uma noção humana, digamos assim, não é? E nós estamos a recuar a coisas, estamos a tentar perceber quase uma origem está aquém a idade do ferro, não sei se é, mas percebes? É tão interessante isto que o André dizia, num espaço interdito, que serve para todas as artes, e portanto a partir daí é indiferente se estamos a falar de arquitetura ou de... porque as disciplinas até podiam ter sido, em vez de ser 7, serem 30 ou 40, pronto, foram 7, né? Tradicionais 7, podiam ter sido mais, né? Tal como os sentidos, né? São 5, mas também já houve quem dissesse que eram mais. Alguns que já ninguém imagina, mas estão também, podia-se discutir se são sentidos ou não. Portanto, a questão, a partir do momento em que tu crias este espaço interdito, que no fundo são as artes, no qual tu não podes tocar, ou simplesmente podes tocar como assistente, assistir, tu estabeleces uma coisa que é absolutamente humana, que é aquilo que as pessoas vulgarmente chamam, assinalam como distinção entre os animais, não é? A capacidade de pensar, etc. Estas coisas que são especificamente humanas. A partir e digamos que essa é a grande questão. A partir daí, tu só tens especulação, que é um processo mental, essencialmente, tem a ver com a visão também, mas é essencialmente a visão como exercício mental, não é? Como exercício neurológico. Isso é interessante. Mas se nós recuarmos a esse ponto, a questão torna-se bastante clara, não é? Aquilo que nós fazemos, a questão não é essencialmente o que é que está a ocupar a cena, porque aquilo ao ponto é que nós somos chegados por oposição ao primeiro ponto em que duas pessoas se encontraram uma frente da outra, neste momento, é o que é que estas duas pessoas têm a dizer uma à outra, não é? E qual é a qualidade desse dizer, se é que ainda há alguma coisa a dizer. E isso no fundo são as artes, não é? O que é que uma peça de arte tem qualquer coisa a dizer, seja ela mais fechada, mais abstratizante, ou mais aberta, ou mais discursiva, ou menos discursiva, não interessa que imagem que ela produz. Portanto, há sempre uma imagem ali a ser produzida, não é? A partir do momento que tu abres os olhos, a partir do momento que sais da escuridão e entras na luz, este espaço que é interdito também podíamos abordá-lo por aí, pela questão luminosa, não é? Tipo, é um espaço ou é uma luz, não é? Isso é interessante. Mas a questão é esta, que nós estamos chegados a um ponto, neste momento, que há muito tempo andamos a dizer a mesma coisa, não é? Quer dizer, o teatro é dizer isto. O Diderot, para mim, é o exemplo de um senhor que escrevia sobre a sua solidão, não é? E quando ia ao teatro, ficava espantado a ver aquilo, a perguntar-se o que é que eles estão a fazer, o que é isto, não é? E eu acho que a natureza dessa espécie de estupefacção é um pouco essa, não é? Entre uma espécie algo para onde ele olhava, introspeção, etc, imagino eu, no seu dia-a-dia, e depois confrontar-se com uma coisa em que essencialmente lhes estão a querer impingir qualquer coisa, que é o que o teatro faz, não é? Seja uma história, pronto, contar histórias, todas estas
com receitas que o métier desenvolve, não é? Isso, e, portanto, por um lado esse espaço, a cena como criada originalmente como uma frente a frente, se quiseres. Já houve quem dissesse que são duas cenas, não é? O espectador também tem a sua representação, etc. A especulação tudo é possível. Mas pronto, não sei, são várias coisas. Estou por aqui a despejar, porque era importante perceber que não é especificamente a questão da disciplina. Quando eu acho interessante que tu pegues por aí, era bom que chegássemos ao ponto em que a questão não é especificamente disciplinar. É muito anterior, temos que as disciplinas depois desenvolvem-se. É quase uma espécie de anti-arte, não é? As disciplinas, porque quer dizer, até que ponto uma técnica pode levar uma arte mais longe, não é? No fundo, as disciplinas são criações de técnica, não é? Desenvolvimento de técnicas, pronto. E essas técnicas também, quer dizer, têm que ter uma substância qualquer, não é? E, sem dúvida que o progresso, tudo isso é quase impossível parar esse processo, não é? As técnicas vão-se continuar a desenvolver, alguém vai continuar a dizer que a pintura que é uma técnica que está mais à frente, não sei, coisas deste tipo. Mas agora perdi-me um pouco, mas pronto, a questão da disciplina não é especificamente um confronto que aqui estamos a desenvolver, percebes? Por isso também a questão da precariedade, para fechar ali a conversa, porque a precariedade é uma espécie de Estado, não é? Digamos que tu equipas-te com a precariedade, não é? Equipas-te com uma coisa que pode ser a precariedade, mas pode não ser, não é? Por acaso até há muita sofisticação até, não é? Não estava a falar nesse sentido do equipamento. Estava a falar mais numa... O que é então? Estás a perguntar a mim? Um negócio que olha, está aqui. Se alguém quiser responder, estava a tentar pensar dizer eu estava a tentar perceber o que é que era tudo. Gostava de seguir lá na linha, não é, da ideia das disciplinas, porque se calhar há aqui alguma confusão. A ideia não é esta questão de que eu acho que as disciplinas têm que estar arrumadas, mas esta é uma questão que está em cima do mesa, não é? Eu dirijo-me a ela no sentido em que ela está, faz parte, por assim dizer, do património que nós temos de debate e de discussão, não é? Por outro lado, vocês chamam-se projeto teatral. Quer dizer, ou seja, essa ideia de uma inscrição está na vossa... quer dizer, não se chama outra coisa, não é? Portanto, pensar o trabalho do projeto teatral a partir da inscrição no território do teatro, num território do teatro, não faz, do meu ponto de vista, com que nós estejamos condenados de modo nenhum a lidar com um determinado número de técnicas ou um métier específico, porque não é disso que se trata, mas na realidade, quando vocês fazem uso da palavra teatral, teatro, convocam, quer queiram, quer não queiram, não é? Algo que está para além de vós, não é? Que vos transmite, que é um território precisamente em que se inscreve. E nesse território vocês são parte de um debate que está em curso. Já não é uma questão só da essencialidade ou do métier ou da especificidade, é que vocês se inscrevem historicamente dentro desse território. Claro que todos os... E eu acho, quer dizer, para mim, não acho que isso vos coloque num espaço de interdito. Quer dizer, o que é o interdito? É um interdito, mas na realidade não vos retira desse pé que vocês têm, do meu ponto de vista, desse pé que vocês têm na ciência, aquilo que são os debates com o qual vocês, mesmo que não queiram, dialogam, não é? Por outro lado, gostava também de dizer, não é, que
E isto também é uma diferença fundamental. Eu não produzo objetos, arte, não é? Portanto, não instalo-me sempre no lado de quem observa, não é? E, portanto, talvez aí haja uma diferença, há seguramente uma diferença muito substancial. Mas, já não sei porque estava a dizer, porque me ia solidarizar com o Diderot, porque a estupefação tola, se quiser, que tu atribuis ao Diderot perante a arte dramática do seu tempo, é precisamente aquela que eu tenho quando vejo o vosso trabalho. Quer dizer, não há problema nenhum, ou seja, não me importa nada, quer dizer, tenho essa experiência, tenho uma experiência portanto, tenho uma experiência que na realidade é uma experiência que é estética, e que sendo estética me gera diálogos e sinapses, digamos assim, com outras referências que eu tenho, como é evidente, mas há essa dimensão de encantamento, seguramente, não é? Portanto, e não acho que isso, quer dizer, espero que não é? Seja... Quer dizer, não se recusa aqui a um certo diálogo, quando tu dizes que nós nos inscrevemos numa disciplina ou nos afastamos dela ou como lá em casa, não sei. Não estamos muito inquietos, não nos inquieta muito a questão, não é? Assim, eu tenho o processo foi bastante natural, de facto há um sentido, há um sentimento de que as coisas, que é um esgotamento, pronto, por aí fora já. Mas pronto, como tu dizes, pode ser interessante a partir da inscrição num métier ou numa disciplina fazer depois começar a perceber a ideia toda, não é? Como é que isto está articulado, porque é uma construção, não é? Histórica, isto é uma construção, uma mitificação, metafísica, se quiseres, não é? A cena como um espaço que está sempre a ser projetado para além da realidade e do qual se espera que venha qualquer coisa, não é? De uma forma está desificado esse espaço, não é? Vai ser a cena porque há qualquer coisa ali que é extra-humano ou que é supra-humano que deve acontecer e depois muitas vezes as pessoas percebem que aquilo já não lhes diz nada. Mas continua-se a insistir na mesma coisa. Podemos fazer o paralelo com outro tipo de fés, não é? O teatro tem um pouco essa proveniência também, de uma espécie de há uma mitificação, há uma crença ali em qualquer coisa. Mas essas preocupações também caíram para nós um pouco, não é? Porque são, não é que queira chamar simplistas, mas a partir do momento que se tem uma certa... Caridade, há uma... Não gosto de falar de caridade, foi o que disse e... Precariedade, não sei o que quer dizer para Não seja, eu entendi, mas posso estar a forçar, estamos na certa privação. Eu acho que isso é importante. Retirares qualquer coisa mais do que acrescentar. É uma certa retirada qualquer coisa, em particular, eu sinto com a palavra. Que antes de mais é a própria palavra que é retirada. Mas retirada a quem? A todos nós. Eu por acaso não tenho. Porque eu acho que há uma alteração fundamental, e isto que a Joana estava a dizer é mesmo decisivo. É que uma coisa é vocês como pessoas que fazem teatro, que estão empenhados num determinado modo de fazer, e nós que enfrentamos o que vocês nos propõem, e a nossa experiência não é coincidente com a vossa. Das vossas, eu percebo o que tu dizes, da ausência, mas, por exemplo, uma das memórias que eu tenho do vosso trabalho é a ideia de texto. A ideia de texto. Os textos, vocês
dizem exemplarmente os textos têm uma função totalmente mágica. Eu lembro-me a experiência mais o VAR de Coucher, a comunidade, não é? A comunidade não é o trabalho do projeto. Não, estava toda a dar dois exemplos. Dois exemplos, mas este último. Não, é porque. Não, estava a dar dois exemplos de dois trabalhos em que, para mim, que são os que eu tenho mais recentes, a maneira como aqueles textos são ditos é absolutamente. É muito mágica, é muito sensível, de repente a palavra ganha uma. Mas não, a questão é diferente, tem a ver aqui com esta nossa conversa. Se alguém que está privado ou que de alguma forma se sente desautorizado ou embudecido, somos nós. Nem sequer não é retirarmos voluntariamente deste debate. É simplesmente estar desautorizado para tomar a palavra, privado de palavras, não. Sim, vocês têm essa maravilhosa posição de que fazem. Vocês fazem, sim. Sim, mas é justamente o fazer que desautoriza. Normalmente, pronto, seria uma coisa que te autorizaria, não? Ou tende a referir. Não, pessoas tendem a dirigir-se. Não acho nada. Percebo. O que vocês têm a dizer, seja por que for, é o vosso trabalho, não é? Mas isso é tomar a palavra. Não é exatamente. Podemos não fazer Sim, uso da palavra. Mas vamos tomar a palavra. Não, mas isso retira-nos a palavra neste momento agora. Está bem. Sim. Está bem, estava a pensar. Ok. Mas no nosso Mas fazer, pode-nos retirar também no momento de fazer. eu acho que no nosso fazer, eu pelo menos não sinto assim. O nosso fazer não é muito diferente de outros fazeres de natureza artística, de outras preocupações de um escultor, de um pintor, do que for, de qualquer disciplina, da literatura, da música. Acho que quando nos predispomos para fazer, ou porque queremos, não conseguimos evitar, digamos assim, é mais simples. Estamos perante as mesmas coisas que toda a gente está, não é? A vida, é a morte, é isto. E o que é isto? É o mais simples. Sim, mas a simplicidade. Quer dizer, nós depois fazemos perguntas às coisas. Eu acho que mesmo que as coisas tenham essa origem tão simples e tão. Com aquela experiência que alguns poetas descrevem, as palavras surgem aquilo. Depois nós, quando experimentamos aquilo, começamos a fazer perguntas e começamos a. É que de facto os vossos gestos são muito simples, mas a simplicidade atribui-nos uma complexidade. Sim, eu agora com a falsa modéstia que me é característica, são muito trabalhados. Não, demoram muito tempo, são muito trabalhados, não é? O fazer Mas tem muito a ver, às vezes tem a ver com o tempo de erro. Seja essa não é? Falha, tem que se recomeçar. Queríamos recuar e sabíamos que há algumas coisas que já não podemos fazer, porque nós próprios já, primeiro não as sabemos fazer, depois... Mas quer dizer, em relação ao texto, para situar, eu acho que quando tu tomas o texto como palavra, não é? Independentemente do autor, pronto, podemos ser nós a escrever o texto, em alguns casos foi textos do Becker, por exemplo. Quando aquilo que, por exemplo, a Joana estava a dizer de sinapses, não é? Uma certa empatia com o texto, pronto, vamos com uma coisa mais simples, que é ter uma empatia com o texto. São tentativas que se fazem, que são totalmente comuns, não tem nada a ver com quem faz teatro ou deixa de fazer. Depois tens uma técnica que socorres para fazer passar aquela coisa que se continua a dizer, que se chama interpretação, ou representação, etc, significação, pronto. Aquilo que nós encontramos nos textos é sobretudo uma dificuldade em tomar, na maior parte dos textos, não é? Com algumas exceções, quando às vezes há uma sintonia em que nós nos encontramos, mas é um processo ao contrário, não é? O texto é que nos dá, é quase como se o texto nos desse autorização, não é? Esta falta de perda de representação na palavra, não é? De tomar a palavra como nossa, ou de fazer fonética a palavra, é porque ela simplesmente, ou o que existe, seja escrito, sobretudo o que está escrito, não ecoa em nós, pronto.
É simples, não sentimos essa empatia ao ponto de levar-nos a ter uma sonoridade, a sair pela boca. Simplesmente é muito difícil esse passo. Mas não é uma coisa que existe em nós, é simplesmente porque muitas vezes esse texto também criou o seu próprio território de representação. Por isso é que os autores, os ensinadores, nomeadamente, pegam nos textos e não pegam noutros, só. Devem sentir que a sua própria figura está ali representada de alguma maneira. Digamos, para nós, deixarmos de encontrar a nossa figura ali representada. É muito simples. E por isso, nós estamos a falar do texto, ou quando ele aparece ou não, já é um passo muito além, porque o processo tem sido uma certa simplesmente deixarmos de encontrar eco nos textos, ou os textos não estão a funcionar para nós, digamos assim. Não sei muito bem de claro é que o processo começa, se é o texto que já não tem. Os textos que existem não são suficientemente, por razões que se calhar só daqui a 100 anos é que vamos perceber, ou alguém vai poder perceber, porque é que um determinado texto escrito agora para ser ouvido não teve, em nós, por exemplo, se alguém se quiser dar esse trabalho, não foi capaz de fazer nada, de criar tais empatias, sinapses, etc. Não é em nós, não é uma espécie de postura de recusa de qualquer coisa, ou de se munir de precariedade, etc. Ou de criar um. Pronto, sobretudo o processo é bipolar, não é? Mas é desencontrado do texto, quer dizer, eu acho que os encontros são sempre coisas motivadas, não é? Tu falas desse encontro com o texto como se fosse uma coisa de pura casualidade, não é? Portanto, pode ser. Pode ser, pode não ser. Mas essa casualidade é motivada, ou seja, tu encontras-te com aquilo que à partida tens condições ou escolheste como foco do teu interesse, não é? Não te acontece às vezes, o teu ouvido não está preparado para ouvir isso. Às vezes acontece. Não, é exatamente. E agora falamos de um texto, não falo de um texto, falo de qualquer texto, qualquer obra. Eu encontro com as obras, não é? Que estão, na realidade, que estou preparada ou que tenho condições para me encontrar. Portanto, o encontro não é uma casualidade. E, portanto, como fazedor, como alguém que está envolvido no processo, não podes usar isso como do meu ponto de vista, não podes usar isso como uma espécie de justificação, porque não trabalhas, neste caso agora, um texto escrito, porque o texto, quer dizer, é porque na realidade o modo como estás no teatro não te leva a encontrar naquilo que está disponível essa O problema é que também a voz. Digo eu. É um pouco isso, sim, em parte. Mas não é só no teatro, não é só como estou no teatro. Se estiver a falar por mim, é como estás na vida, não é? Pronto. Mas muitas vezes tu já começas a ouvir o texto antes de o ouvir propriamente, não é? Portanto, ele já tem a sua própria sonoridade, mesmo antes de ser. Sim. O problema é que a voz no teatro, ou a do teatro, ou no teatro, é difícil de ouvir. É muito difícil de ouvir. É estúpido quase o que eu estou a dizer, mas é muito difícil de ouvir, porque pronto, por vários motivos, nem seja esse que tu te encontras com qualquer coisa que também que te é dado a ver, que vem ter contigo, porque aparece, te é dado a ver, não é? E mais, não é? O texto olha para nós em vez de nós olharmos para o texto. Pronto, bem interessa agora essas coisas mais, essas dimensões mais abstratas da relação com as coisas e não sei o quê, mas a voz no teatro, a voz na cena é uma coisa muito complexa, porque pronto, primeiro porque a voz é uma das coisas mais humanas que existem,
mais de Mas antes de ser da cena, ela é humana, não é? Antes dela ser a cena, é humana. Obrigada. Não, só porque... Não, é verdade, exato. Mas é isso, estás a clarificar o que eu estou a dizer. Ela já era bonita antes de ir para o teatro. Exato, e ela é bonita antes de qualquer outra, pode ser bonita antes de qualquer outro movimento de informação, não é? De formar, de conformar, antes dela ser conformada em algum sítio. Mas é muito difícil ouvir a voz na cena, é muito complexo o processo. Exatamente porque está ligada a essa dimensão humana e por mais que tu tenhas até uma relação até apuradamente técnico com a voz, estou a falar agora de um aspecto assim um bocado mais do métier, não é? Apuradamente técnico com a voz, ainda mais complexa ela se torna na sua presentificação porque ela está altamente condicionada pelo humano. E o humano é muito, ao mesmo tempo, há uma cobertura muito violenta naquilo e tu não consegues desviar a voz, é muito difícil. E tu vês, assim, num exemplo assim mais básico agora, é mais fácil assistir a um mau filme do que a um mau espetáculo de teatro. Ou, por exemplo, é mais fácil ouvir um filme, a voz, do que ouvir a voz no teatro, não é? É esse exemplo que eu dar, por exemplo. Sim, pode ser esse, não era esse, mas pode ser esse. Não, porque é penoso quando às vezes estamos no teatro e não conseguimos, de facto, ouvir quando a voz não atinge uma imaterialidade qualquer. E a maior parte das vezes a voz no teatro é altamente material. Isto para simplificar, talvez. E essa materialidade é altamente condicionadora na enunciação. E isso é violento para nós, pelo menos para mim, acho que se calhar para alguns dos meus colegas é violento. Camaradas. É violento, não é? É mesmo insuportável e até pode ser por defeito por excesso de domínio do métier, não é? Ou seja, domínio da técnica, pode ser por virtuosismo excedente, em excesso, ou pode ser por deficiência patética, não é? Também há a voz patética deficiente, que é aquela que é, pronto, ambas são penosas por isso. Portanto, aquela coisa, aquele lugar na imaterialidade da voz, é muito difícil encontrar tornar o corpo da voz um corpus imateriável, é muito complexo. A Vera está ali, sabes que é assim. Se não querem participar. Não é? Deixa ver que lá, por favor. Vera, não é difícil. A Vera, aliás, tinha uma das vozes mais bonitas da escola. Sim, do conservatório. Descobrir os seus graves. Ainda tem, não é? Eu gosto a minha está-me a agradar ver, mas está-me a agradar ver e ouvir, principalmente, porque fica aqui numa cisão entre uma prática, não é, da história da arte, uma coisa assim que eu entendo, que me interessa mais neste momento, do que propriamente este território. Mas eu acho que há um escudar aqui de determinadas coisas que são essenciais e que só engrandecem o que vocês fazem e que é esta contaminação que vocês encontram no espaço do teatro e que não tem que ser, ou seja, que é bom, que é muito bom e que não tem que ser uma afronta e que vocês às vezes parece que veem quase como sendo uma afronta, uma não especificidade, que na realidade é específica, uma coisa assim. Há um pensamento teorizante que é interessante fazer acerca do teatro, que eu acho que se faz pouco, acho que nós escolas de teatro fazemos pouco. Eu acredito que fazemos pouco, acho que se faz pouco, acho que a nossa escola de teatro é pouco teorizante. Sim. E portanto não há pensar o teatro que nos torna depois talvez. Agora não sei como é que estávamos quando nós lá andámos. O professor Joana está a fazer, Agora não sei como é que está, mas há 20 anos não existia esse lado na escola de teatro, não existia, quer dizer, não havia professores teóricos, não é? Os que havia estavam a encher chouriços, a fazer currículo, não se tinha uma preparação, nós não tivemos, não é? Nesse sentido, e nível de exigência não era nenhuma, não é? Essa luta é fundamental na escola de teatro, as pessoas
não pensarem, ou não se pôr as pessoas a pensar. Sempre teoria, no nosso caso, independentemente das ferramentas, as alunas da História da Arte, as estudoras da Filosofia, é mesmo fazer sentido de qualquer coisa que nos impressiona, não é? Nós vamos falar muito disso, quer dizer, a relação, a meu ver, mundial com as obras de arte, quaisquer que elas sejam, é a mesma de um enfrentar, e desse enfrentar tens que fazer sentido. Ou perdes a coisa, e isto não me interessa, passa ao lado, e de facto, e surgem ideias. E, portanto, quer dizer, todo este esforço é um esforço de fazer sentido, não é uma afronta, nem a matar, mas é fazer sentido de qualquer coisa que nos impressiona, no sentido que se experimenta e que se levanta questões e que também nos deixa esse território. Eu acho que quando a Joana levou isto no anfiteatro, é mesmo, é porque leva-nos para um sítio em que a nossa expectativa do que é a relação habitual com o espetáculo do teatro é, a meu ver, é de alguma maneira posta em causa, ou há uma exigência que o vosso trabalho faz de repensarmos os nossos próprios protocolos de experiência com uma... Eu quero verificar que eu não disse anti-teatro, é mesmo. Não, anti-teatral, que é outra coisa. Preferido, não é exagerado. Jamais disse isso. Estava, mas... Decoraste agora. Não, ainda bem que eu vi. Aliás, o dia. Eu queria fazer um esforço para te salvar isso. Ela tinha que parar, que nunca se deve se ligar a mão na alfragata e puxa-nos para baixo. Isso é uma afronta, não querias falar. Acho que há uma coisa que a mim me espanta imenso, que é, quando se fala de artes, pronto, tudo é possível ser, mas quando se diz teatro, não se está a dizer arte, não é? E salta-se uma coisa para a outra. Muitas vezes, não digo que muitas vezes é um salto produtivo, mas a maneira como se salta, conceptualmente falando, ou através de crítica, por exemplo, está sempre a fazer isso. E esse salto que é feito, que é dado a mim, isto é espantoso. Como é que se faz esse salto lugar de interdito. quando se está a falar de uma coisa? Queres conservar o lugar de interdito, é isso? Eu não sei. Eu não sei. Exatamente. A mim parece-me que sim. Portanto, nós estamos a falar de disciplinas, ou estamos a falar de arte, não sei. Parece que quando estamos a falar das disciplinas estamos a querer chegar a qualquer coisa que, ou estamos, há uma espécie de cloud, não é? Que é a arte. A arte como se estivesse a fazer luz sobre a conversa à volta das disciplinas. Como se fosse a arte legitimasse a própria abordagem da questão da disciplina. Isto a mim me espanta-me. Como é que se dá este salto? Quando se está a falar de disciplinas, que até é uma coisa que é ensinada, não é? O teatro ensina-se, estar em cena, como é que se entra, como é que sai, qual é a força da voz. Pronto, aquilo que é a disciplina, isso é a disciplina, não é? Ensina-se isso. Mas essa não é a única estamos maneira, a falar de quê? Não é a única maneira de fazer sentido do teatro. Porque há uma maneira de... E toda a gente defende a arte como um espaço de liberdade, e depois quando se fala da disciplina, aquilo é completamente... Mas é essa liberdade que tu parece fazer, porque a nossa aprendizagem do teatro mais fundamental, para mim como espectador, nós não temos treino para ver teatro, nós vemos teatro como aprendemos a viver. Mas não devias ter, sabes que o pressuposto do teatro... Não, mas o pressuposto do teatro, é esse o ponto. Quer dizer, houve vários pressupostos, desculpa, estou sempre a interromper, é só porque às vezes os conceitos são... O pressuposto do teatro, ao longo do tempo, foi mostrar-te uma coisa, supostamente, um exercício do belo, não é? A partir de certa altura, um exercício do discurso, e muitas vezes é a apresentação de uma visão sobre o mundo. E isto aqui só tem um caminho, ou isto é impingido e tu adoças-te a isto, não é? Ou então há aquilo que o Diderot porventura, não sei, poderá ter sentido ali naquele momento. Que é que não diz quem é aquela pessoa que ali está, não é? O paradoxo. Quem é que se põe ali naquela posição? E portanto, esse salto é um salto abissal, não é? Esse salto entre falar de disciplinas. Ou então nós temos que criar qual é
o caminho que isto toma para chegarmos a uma coisa, ou temos medo de tocar nela, não sei, da arte, não é? Porque a arte, toda a gente é capaz de concordar, se calhar, facilmente, que é uma coisa indefinível, ninguém consegue definir o que é arte, não sei o quê, pronto. Quando se vê qualquer coisa, diz, isto é arte. Às vezes nem se toca naquilo porque aquilo até destrói a disciplina toda e é melhor eu ficar lá nos museus e não sei o quê. Alguma está escondida, não é? Como fazem, como foi o incestos. Escondem as coisas porque pode ser mal. E, portanto, este permanente lapso que existe para mim espanta-me isto. E eu acho que isto está por todo lado. Na faculdade, está nas escolas, está no discurso, está na sociedade. As pessoas vão ao teatro como programação, não é? Vão porque faz parte da educação, faz parte de não sei o quê, e injeta-se ali o discurso da arte, que vamos ver a arte e não sei o quê, e dá-se o salto, não é? Diz às pessoas, vão ao teatro porque as artes, não sei o quê, mas do que é que se está a falar? E há aqui uma série de mal-entendidos que são sistematicamente... Mas tu podes clarificar qual é o mal-entendido, é porque eu ainda não percebi... O mal-entendido é este, é só chamar, é continuar a dizer, ou a não justificar, ou se calhar é impossível justificar, porque é que uma disciplina não é necessariamente ou instantaneamente uma expressão da arte, não sei. Não é arte, não sei. Mas não é isso que fazem os críticos que tu referes, que passam de... Sim, no modo geral, a palavra, não é? Se calhar, está por trás é outra coisa, mas a expressão arte, artes, não é? Nos jornais aparece muito isso, depois teatro, cinema, não sei o quê, jornalismo. Dividir aquilo tudo em disciplinas. Mas fala, nós não estamos a falar de como é que a sociedade, com o consumo, arruma o teatro, o cinema, a música. Mas aqui estávamos a fazer o mesmo exercício. Não estávamos. Estávamos aqui a fazer exatamente a mesma coisa, as disciplinas, e depois uma coisa que não tínhamos outra maneira de nomear, não sei chamar eventualmente anti-teatro ou... Eu sobre isso eu sou incapaz de, por minha formação, ter uma opinião ou uma visão sobre essas questões que não seja absolutamente histórica. Ou seja, o que legitima, para mim, essa distinção na realidade é a própria história, é o facto de nós nos confrontarmos durante séculos, se não mesmo alguns milénios, de tendencial arrumação, porque cada uma dessas disciplinas implicou no seu métier problemas e questões que são distintos de umas para as outras. Digamos que, mesmo se por vezes há questões que são comuns, e esse era o ponto interessante do pensamento do Diderot, porque na realidade ele aproxima mais o teatro e a pintura do que na realidade os distancia, mas isso não implica que, evidentemente, não é? Fazer teatro não é fazer pintura. Portanto, há coisas próprias. Agora, o que tu acresces aqui, e isso dá esse salto de algum modo gigante de que também falavas, não é? É quando essa questão implica também um juízo de valor sobre a qualidade estética, não é? Ou a pertinência estética e artística daquilo que a disciplina produz. E desse ponto de vista, não é? A tendência é para a tendência dos discursos é para associar as várias práticas, porque na realidade a qualidade de ser arte é só uma, não é distribuível. Mas tu deixas aí no meio disso tudo, deixas em aberto um espaço completamente indefinível, ou um espaço que não cabe no discurso? Ou não, justamente era isso que eu te dizia, no meu, que para mim não é? Eu acho que o facto de cada prática se fundar numa história, ter, portanto, um campo constituído com o qual se confronta, com o qual dialoga, que é o território da sua própria disciplina, porque implica justamente um saber, implica um fazer, implica tem um peso do meu ponto de vista, agora estou a falar do meu ponto de vista e já não mapeando a generalidade dos discursos, tem um peso determinante para aferir
se é que é possível, da pertinência e da pregnância artística do trabalho. Por isso é que, para mim, é fundamental a vossa inscrição, como parece que depois acabou por ser mais ou menos consensual, no território do teatro. É porque o vosso trabalho que produz em mim uma impressão substancial, ganha uma pertinência mais fina, mais e mesmo não sei, aquela coisa da seta, não é? Mais precisamente porque se inscreve num campo que lhe é onde trabalha, com os dados do qual trabalha e ao qual parece, não é, ser de algum modo hostil, ou de algum modo inscreve-se nesse campo e sistematicamente joga com aquilo que está em jogo nesse campo. Portanto, isso para mim, do meu ponto de vista, é decisivo neste caso, muito positivamente, no modo como eu entendo o vosso trabalho e como relaciono com ele. E, portanto, não, a resposta seria, para mim, essa inscrição no campo disciplinar é determinante para esse salto e, portanto, eu nunca descartaria essa dimensão. Até porque, sinceramente, esta ideia, para mim, esta ideia substancial, sacra, essencial de uma arte que não se enraiza em lado nenhum, eu, como historiadora da arte, quer dizer, porque isso é da ordem da fé, e isso fé qualquer um terá a sua. Eu cá vivo no mundo dos homens e o que me interessa é aquilo que cada um de nós, com a sua inteligência e os instrumentos que tem, produz. Portanto, essa ideia da arte a pairar sobre todos nós como uma espécie de religião, a mim, eu não praticas. Não praticas. Mas eu poderia falar muito sobre isso. Já eu. Deus, obrigado. Estavam aqui refeitos. Já eu pratico essa religião da arte. É verdade, é verdade. Eu acho que uma das grandes. Nós da contemporaneidade. Eu gosto da coisa da luta que eu vou. Não, eu gosto de aquilo que tu dizias que pica ou que era, não sei, a coisa que não conseguiste definir. Deve ser isso, porque nós há uma coisa que não há palavras, pronto. Simplesmente não há. Aquilo ultrapassa qualquer capacidade, porque é uma coisa, não sei se quer chamar Bel ou qualquer coisa, sei lá, não se chama algumas coisas, mas não se chama nada. Sou muito materialista. Não mais do que nós. Não sei. Portanto, eu acredito nos homens. Já o Nuno. Já eu acredito. Ela vai, eu leio Nietzsche, ela lê. No outro dia agora se zangou comigo, porque me apanhou com um livro de Bourdieu na mão. Ainda se lê Bourdieu. E foi o que tu perguntaste. Sim, claro. Estou a ver a Klaus. Nunca para a Klaus. Pois é, não, mas por acaso a questão das disciplinas é uma questão que não me. É uma coisa muito importante e muito irresponsável e até inculta, não é? Superficial. Mas a minha questão de facto das disciplinas não me interessa nada. As coisas vão-te dando coisas e vão tendo funções do teu desenvolvimento enquanto sensibilidade e inteligência, independentemente dos meios que vão utilizar, seja isso um pedaço de terra, uma pintura, quer dizer, eu acho que só a questão da disciplina só nos condições. E onde escreves numa determinada disciplina? Deixa-me só terminar. Eu, aliás, até não gosto da ideia de disciplina porque ela condiciona logo algum tipo de percepção. Tu vais ver uma exposição de pintura e este é algo que tem que ser de determinada maneira, não pode haver coisas guardadas numa caixa que ninguém vê. Não tem nada a ver com isso. Eu gosto daquelas indefinições
Não querem dizer, no momento que chama um projeto de teatral, inscreva-se, vais com este preconceito, que vais ver alguma coisa que tem a ver com o teatro. No meio, lá muitos dos nossos trabalhos resultados intitulam-se com a palavra teatro. Mas nós não nos esquivamos de maneira nenhuma. Sim, um bocado. Sim. Não, nesse sentido seria um bocado até contraditório e paradoxal na cena do Diplo. Nós estamos a dizer que não é que nós nos inscrevamos na disciplina do teatro, não é isso que está em causa. Sobre o que nos interessa, a aproximação ao mundo, a esse lado da humanidade, e a partir desse território que é o teatro, ou desse sítio que é o teatro para nós, por isso é que estamos lá, não é? Não sou seguro que o termo se esgote na disciplina. Pois, eu também acho que não, acho que está muito aquém. Aliás, de qualquer forma, a ideia do projeto teatral, a própria nomenclatura, o projeto encerra em si uma certa precariedade. Imaginamos a precariedade. Mas, mano, o que é que quer dizer? Não, uma certa incerteza, incertitude, como refere do francês, uma certa incertitude na relação com a matéria do teatro. Por isso é que nós até fizemos projeto, quando se disse, não se queria um nome propriamente, não tínhamos um nome para. Portanto, ficou o projeto teatral. Aliás, quando se tenta apresentar, as pessoas confundem-nos, dizemos projeto teatral. Qual? Bem se chama. É muito fácil. É um projeto, chama-se. Mas qual é o projeto? Qual é o projeto? Mas é mesmo o nome, Bem, temos que agradecer à Joana pela sua. E ao Nuno e ao Obrigada por este convite que tivemos uma razia, uma sala de. Uma razia. O senhor está a filmar, um amigo nosso. E nós pagámos para pagar. Mais 4 pessoas. Vocês queiram obrigar. Nós pagamos. E obrigada pelo convite. Não, nós é que nos agradecemos. Muito obrigado. Temos